Amados, nós vamos ler a palavra de Deus. Vamos a Josué, capítulo 24, e vamos ler de 14 a 16. Josué 24, de 14 a 16. A palavra do Senhor, na minha tradução, diz assim: Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Amém. Sua família, sua casa, sua família serve ao Senhor. Todos aqueles que habitam na sua casa têm servido ao Senhor. Você, de fato, serve ao Senhor. A sua vida, ela está no altar, está consagrada, está dedicada ao serviço do Senhor. Pensar um pouco sobre essas coisas, porque às vezes a gente não se dá conta da importância de servirmos ao Senhor e o que é servir ao Senhor e de nossa família, porque a nossa família é o maior patrimônio que nós temos, que o Senhor nos deu. Bens que você tenha, diplomas, sucesso profissional, perdem o significado se sua família não estiver estruturada, edificada sobre a rocha. Se o Senhor não a edificá-la, tudo perde o sentido. Se sua família não for feliz ou bem-aventurada, como diz a palavra do Senhor, né? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Feliz será aquele que teme ao Senhor junto com a sua casa. Então, na verdade, nenhum sucesso compensa o fracasso da família, de forma nenhuma. Não podemos construir a nossa felicidade sobre os escombros da nossa família. Não é prudente alçarmos voos solitários, fazendo carreira solo, deixando a família para trás. Às vezes, situações desse tipo acontecem, quando um filho precisa estudar longe, distante, mas é preciso entender que não se pode perder o vínculo, a identidade com a família. Não se pode simplesmente ir e se esquecer da sua casa, abandonando os seus, de forma alguma. Isso é extremamente perigoso. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos um exemplo de um fato ocorrido como esse, no caso do filho pródigo. A Bíblia diz que ele resolveu pedir todos os seus bens que achava ter direito, como herança, e decidiu ir para uma terra distante. E ao ir para uma terra distante, a palavra de Deus diz que lá ele desperdiçou todos os seus bens de forma irresponsável. De forma irresponsável. E depois de ter perdido tudo que tinha, o que lhe sobrou foi apenas a miséria e a necessidade. Assim tem sido a vida de muitos, porque não mantêm o vínculo com a família, não se preocupam com a identidade familiar, não se preocupam em se manter ligado à sua própria família. Não é coerente, de forma alguma, ser uma pessoa acessível para os estranhos
e incomunicável dentro de casa. Você tem boa comunicação dentro da sua casa, você tem bom diálogo dentro da sua casa, você conversa, tem o hábito de conversar diariamente dentro da sua casa. Não é racional sermos amáveis com os estranhos e truculento dentro da nossa casa. Não é consistente sermos piedosos na igreja e profanos no recesso da nossa casa. Os irmãos lembram da história, né, da menina ou do menino, não sei, já contam tanto essa história que eu já não sei nem mais se é menino ou menina, que queria morar na igreja, né? Porque o pai, vocês sabem a história, né? O pai era um santo na igreja, né? Mas em casa ele era terrível, Então isso não pode ser a realidade da nossa família. Nossa família, na verdade, precisa estar a serviço do Senhor, dentro e fora de seus portões. Há muitas famílias hoje doentes, feridas, muitas famílias precisando de cura, de restauração, porque estão longe, estão distantes do Senhor, estão distantes da palavra do Senhor. Deus ama a família, tenha certeza disto. Por isso Ele a instituiu. Deus não abre mão da família, pois Ele sabe que a importância da família, sabe que ela é uma agência do reino de Deus aqui na terra, neste mundo que nós vivemos. Josué, o grande líder que substituiu Moisés, introduziu ao povo de Israel na terra da promessa, deu testemunho diante de toda a nação que ele e sua casa serviriam ao Senhor. Diante de todo o povo, ele reúne a todos e diz a todo o povo: olha, eu não sei o que vocês vão escolher hoje, o que vocês vão fazer daqui para frente, mas a minha família, aqueles que estão lá na minha casa, nós vamos servir ao Senhor, nós vamos prestar culto ao Senhor, nós vamos dedicar a nossa vida tão somente ao Senhor. E ele bem sabia porque estava dizendo isso, porque o povo estava entrando numa terra em que as nações que ali haviam eram extremamente idólatras, extremamente perigoso para o povo de Israel. Por isso ele estava desafiando o povo a fazer um pacto naquele momento para servir ao Senhor. A essa altura, Josué já tinha prestígio, bens, sucesso, fama, mas nenhuma dessas conquistas diminuiu o seu propósito de consagrar ao Senhor a sua família. Nada daquilo que ele havia conseguido e conquistado diminuiu o desejo, o ardor por servir ao Senhor, por dedicar a sua família ao Senhor. Por isso ele desafiou o povo: escolham hoje a quem quereis servir, ao Senhor ou aos deuses. É interessante como podemos ser idólatras sem termos uma imagem sequer dentro da nossa própria casa. Esse termo idólatra ou idolatria refere-se à adoração, aqui especificamente, ou veneração aos ídolos ou imagens, quando usado em seu sentido primário. Mas quando nós olhamos para um sentido mais lato, nós vamos perceber que indica a veneração ou adoração a qualquer objeto, pessoa, instituição, ambição e tantas outras coisas mais que poderíamos definir aqui. Isso fica bem claro para nós lá em Efésios 5:5. Efésios 5:5, eu vou ler na Bíblia, na linguagem de hoje, que ficará bem mais claro para entender que o que Paulo está querendo dizer aqui. Diz assim: sabem bem que nunca terá parte no reino de Cristo e de Deus ninguém que seja viciado, imoral, nem que seja ganancioso, porque estas coisas são formas de idolatria. Estas coisas são formas de idolatria.
Então fica bem claro para nós aqui que idolatria não é necessariamente apenas ter uma imagem dentro de casa, mas qualquer coisa que a gente coloque como mais importante na vida da gente, qualquer coisa que seja mais importante, que eu me apegue mais do que ao Senhor, passa a ser, na verdade, idolatria. E corremos o risco de priorizarmos tantas outras coisas que não o Senhor na nossa casa. Posso citar o exemplo aqui interessante de Abraão, Isaque. Deus pede a Abraão o sacrifício de Isaque. Deus, creio eu, que estava querendo mostrar a Abraão quem de fato deveria ser mais importante na vida dele. E Abraão precisava escolher entre obedecer ao Senhor, entre servir ao Senhor, ou seu próprio filho. Obviamente que Deus não tirou a vida do filho de Abraão, mas deu uma demonstração clara de que o Senhor estava acima de qualquer coisa, até mesmo do próprio filho de Abraão. E Abraão, na sua já idade avançada, obviamente, ter um filho na idade avançada devia ser algo assim extraordinário. Ele deveria olhar para aquele filho e amá-lo de tal forma que chegava a ser quase uma idolatria. Então Deus precisou botar Abraão no seu devido lugar, para que ele de fato entendesse quem era mais importante na sua vida. Buscamos prioridade, prosperidade financeira, cobiçamos muitas vezes o sucesso profissional, investimos muito na formação intelectual dos nossos filhos, estamos sempre disputando um lugar ao sol na nossa vida. Embora todas essas coisas sejam importantes e até mesmo legítimas, nada disso aí nos aproveitará se nós nos descuidarmos daquilo que é o principal, daquilo que é o mais importante, que é colocar a nossa família no altar do Senhor, para servirmos ao Senhor com alegria e com fervor. A nossa família precisa estar no altar do Senhor o tempo todo. Os filhos, você tem preocupação de trazer seu filho para a escola dominical, para que ele aprenda a palavra, para que ele cresça na palavra? Você tem preocupação em trazer seu filho para os cultos, para que ele aprenda a cultuar ao Senhor? A gente precisa entender a importância desses fatores, a importância dessas coisas, não só na vida da gente, mas para o próprio Senhor, porque Ele quer o seu povo, Ele quer as nossas famílias na sua presença, adorando e buscando o tempo todo. De que maneira nós podemos servir a Deus na família? Bem, eu vou destacar 3 coisas aqui para a gente pensar um pouquinho. Primeiro, podemos servir a Deus na família através de relacionamentos orientados pelas Escrituras Sagradas. Relacionamentos que cultivamos dentro da nossa casa, que são baseados, orientados pelas Escrituras, pela Palavra de Deus. Não podemos servir ao Senhor sendo uma bênção para o mundo se não somos exemplo dentro de casa. E para ser exemplo dentro da nossa própria casa, a gente precisa da Palavra de Deus. É a Palavra de Deus que dirige, conduz e determina todas as nossas ações dentro da nossa casa. O que somos no nosso lar é o que refletimos no mundo, na nossa sociedade. A nossa vida familiar, ela é o alicerce do nosso testemunho fora dos portões da nossa casa. Uma família onde o marido agride a esposa com palavras e atitudes, e olha que eu não estou dizendo fisicamente, apenas com palavras e atitudes, não pode servir a Deus e nem ser luz para outras famílias. Uma família onde a esposa não se submete ao seu esposo, antes o trata com desprezo e desrespeito, não pode de forma alguma servir ao Senhor e nem ser luz
para outras famílias. Uma família onde os pais provocam os filhos à ira e os tratam com amargura, deixando-os desanimados, não pode servir a Deus e nem ser luz para outras famílias. Uma família onde os filhos desonram os pais, rejeitam o seu ensino, e o exemplo que os pais lhe dão, não pode servir a Deus de forma alguma e nem ser luz para outras famílias. Precisamos, sim, de famílias que vivam em harmonia, que cultivem relacionamentos saudáveis, que andem segundo as balizas da palavra de Deus. É isso que nós precisamos, e é isso que Pedro nos fala lá em 1 Pedro 4:2, quando ele fala que nós não devemos gastar o resto da nossa vida andando atrás de desejos carnais. Algumas traduções trazem carnais, outras trazem desejos corruptos, mas devemos andar ansiosos por fazer a vontade de Deus. É isso que Pedro mostra para a gente, que é o que deve predominar o nosso coração, fazer a vontade de Deus, o desejo de buscar ao Senhor e fazer cumprir a sua palavra em nossas vidas, dentro da nossa casa, para que os nossos lares de fato sirvam ao Senhor. Segundo, podemos servir a Deus na família através do abandono das práticas que desonram ao Senhor. O povo de Israel, ao entrar na terra prometida, começou a se esquecer de Deus, a murmurar contra Deus e a imitar o culto dos povos pagãos. Entregaram-se à imoralidade, à idolatria, e se envolveram com várias práticas pecaminosas, fizeram alianças perigosas e acabaram destruindo a própria nação. Conhecemos a história, né? Vemos o que ocorreu depois, mais à frente. Vejam o que diz Juízes capítulo 2, versos de 1 a 3, eu quero ler aqui. É interessante que Josué morre, e aí o povo, o que ficou, as tribos distribuídas, começaram a fazer outras conquistas, e nessas conquistas eles não fizeram o que o Senhor havia mandado, que era para destruir todos aqueles povos que ali estavam, e começaram a fazer aliança, permitir que aquelas pessoas passassem a conviver no meio deles. E aí diz assim o Senhor, Juízes 2, de 1 a 3, o anjo do Senhor subiu de Gigal a Boquim e disse: tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com o juramento que daria a seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os altares deles. Por que vocês não me obedeceram? Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Irmãos, é incrível como o pecado ele é sorrateiro e sutil. Aos olhos de Israel parecia que não havia nada demais deixar aqueles povos no meio deles. Eles chegaram até a escravizá-los, a fazer com que eles fizessem trabalhos forçados. Mas, no entanto, o que nós vemos e conhecemos a história que mostra que logo à frente o povo se esqueceu do Senhor, e o povo, ao se esquecer do Senhor, se volta para as práticas pagãs. É incrível, como disse, como o pecado é sorrateiro e sutil. Veja só, como há coisas que às vezes são feitas que parecem bobagem. Vamos a Davi e o censo do povo. Lembram-se da história? Que o Senhor se irou contra Davi por causa de um censo, coisa que parece ser tão boba. O que tem de mais contar as pessoas, né? O que tem de mais contar o povo, saber quantas pessoas você tem, quantos soldados você tem? Aparentemente não é nada, mas para o Senhor foi algo abominável. E o texto bíblico lá em 1 Crônicas 27 e 24 diz assim: Jaabe, filho de Zeruia, começou a contar os homens, mas não pôde terminar.
A ira divina caiu sobre Israel por causa desse recenseamento, e o resultado não entrou nos registros históricos do rei Davi. Irmãos, podia parecer uma coisa boba, mas para o Senhor não foi. Vamos a um outro caso, Ezequias e o seu reino. O rei Ezequias recebe os convidados da Babilônia que vão ao seu reino, e o rei, todo deslumbrado com tudo que tinha, resolveu compartilhar, mostrar tudo. Abriu a sua casa, mostrou seus armazéns cheios de comida, mostrou os seus cofres cheios de joias, tesouros, abriu toda a sua casa. Aparentemente não tem nada demais, né? Quando alguém vai lá em casa, eu gosto de mostrar minha casa para todo mundo, né? Aparentemente não é nada demais isso, mas aquilo desagradou grandemente ao Senhor. Uma coisa boba, muito boba, mas desagradou o Senhor. O texto diz lá em 2 Reis 20, 15 e 17, assim: o profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Disse Ezequias: viram tudo em meu palácio. Ele devia ter falado isso cheio de orgulho, né? Viram tudo. Não há nada em meus tesouros que não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Um dia tudo que se encontra em seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam, até hoje será levado para a Babilônia. Não restará nada, diz o Senhor. Aparentemente uma coisa boba, né? Mas trouxe resultado extremamente desastroso e danoso. É incrível como coisas bobas podem desonrar o nome do Senhor. O pecado parece inofensivo e aparentemente apetitoso. É assim muitas das vezes que ele se apresenta. Mas aqueles que se rendem a ele acabam prisioneiros e atados com grossas correntes, que depois têm dificuldades enormes para sair. Uma família feliz é aquela que busca a santificação da sua casa, procura andar pautada pela direção do Senhor, procura viver a sua vida o tempo todo atenta à orientação de Deus, para que mesmo naquilo que parece ser insignificante aos seus olhos, você não haja de forma errada diante do Senhor. É incrível que quem lança fora da sua casa aquilo que é abominável ao Senhor, e precisamos aprender a lançar fora coisas que são abomináveis diante de Deus. E eu me preocupo se ao invés de estarmos tirando, se nós não estamos colocando dentro da nossa casa coisas que são abomináveis aos olhos do Senhor. O que você vê, o que você lê, o que você leva para dentro da sua casa, que talvez você ache inofensivo, que você acha que não seja danoso, será que de fato não é? Será que de fato não tem feito mal ao convívio da sua casa? Vejam que o salmista diz assim no Salmo 101, no verso 3, que não devemos pôr coisa má diante dos nossos olhos, né? Não devemos pôr coisas más diante dos nossos olhos. Não devemos pôr diante dos nossos olhos aquilo que contamina, aquilo que traz prejuízo ou dano, e a gente precisa ter muito cuidado com isso. Fico preocupado com o que estamos vendo e o quanto o que estamos vendo de fato tem nos afetado. Esses dias atrás, morreu um menino de 13 anos que se enforcou por causa de um jogo, jogando online, né, com outros parceiros em outros lugares, e uma das como é que a gente dá o nome? Eu não sei, eu não estou acostumado a jogar. Uma das exigências, vou colocar assim, que tinha do jogo era como se fosse uma tarefa a ser cumprida, né? Uma tarefa a ser cumprida, aí era aquela de botar uma corda no pescoço e fingir-se o enforcamento, alguma coisa assim, e ele acabou sendo enforcado realmente e morreu, um menino de 13 anos, influenciado por aquilo que estava vendo, estava diante dos seus olhos. E há tantas outras coisas que estão diante dos nossos olhos, dentro da nossa casa, que entram na nossa casa.
Hoje tudo entra com muita facilidade, com muita rapidez dentro da nossa casa. Há muitas pessoas que dizem que novela é cultura. Não é, irmãos, é lixo cultural. A quantidade de bobagens que entra pelas novelas da vida, isso é extremamente preocupante. Às vezes a gente acha que nada vai nos afetar, e a gente precisa ter muito cuidado com isso, que isso é arrogância. Isso é arrogância. Você achar que nada vai lhe afetar, e que você faz, participa, se envolve, vê, porque acha que não vai lhe afetar. Cuidado com isso, porque uma hora você pode ser afetado sim. É aquela história de a gente achar que nunca vai acontecer com a gente, né? E a gente cansa de ver isso por aí. É aquela história do sujeito que vai beber e diz que bebe só socialmente, né? Eu já bebi socialmente, quando não era crente, e sei aonde fui parar depois de beber socialmente. Então a gente precisa ter muito cuidado. Não podemos transformar o nosso lar num ambiente de intriga, de discussões amargas e de maledicência sem fim. Sábado, foi ontem, né? Sábado, já estou até achando que já estou longe de sábado, viu? Ontem eu estava vendo, foi muito engraçado, eu estava vendo o jogo do Atlético e do Flamengo. Uma tristeza ver aquele jogo, viu? Mas eu estava vendo o jogo do Atlético e Flamengo, e lá onde eu moro, é interessante, o condomínio, aí tem um bloco de apartamentos, que fica de um lado, e o bloco de apartamentos do outro, no meio fica a área de lazer. E do lado de onde eu moro tem outro condomínio, da mesma forma que o meu, aqui de onde eu moro, igualzinho. Aí quando lá pelas tantas saiu o gol do Flamengo, né? E eu ouvi aquela gritaria, meu Deus do céu, eu falei assim, que é isso, que coisa absurda, né? Daqui um pouco o Atlético fez um gol, eu ouvi a mesma quantidade de gritaria, aquela berraria toda. Aí daqui um pouco o Atlético virou o jogo, e os berros se tornaram imensos. Gente, quando fui ver, que eu olhei pela janela, eu lembro que o Samuel estava lá em casa, e até a Márcia tirou o Samuel da sacada, porque eram palavrões horrorosos, ofensas, que os moradores de um prédio dirigiam-se ao outro. Eu fiquei olhando aquilo, eu fiquei abismado com aquilo. Uma mulher em dedo em riste, para um morador do outro prédio, xingando palavrões absurdos, falando barbaridades, e eu fiquei assim, meu Deus, isso é a família? Isso é a família? O que se vê está tendo uma influência terrível sobre as pessoas, por causa de um jogo de futebol, uma paixão. Terrível ver essas coisas, terrível ver essas coisas, como Satanás está, na verdade, entrando nos lares. Não é que você não deve ver o jogo, eu vi o jogo, mas não precisa ficar, né, tendo aquele tipo de atitude. Mas a gente percebe como as pessoas se descontrolam, porque são pessoas que a gente vê claramente que não têm a orientação do Senhor, não têm a sua vida baseada na palavra de Deus, não têm a direção do Espírito de Deus, porque não é possível que pessoas ajam daquele jeito, daquela forma, dentro de suas casas, de forma abominável. Família feliz ama a Deus e odeia o pecado. A família bem-aventurada abandona toda forma de mal e busca ansiosamente as coisas do alto, onde Cristo vive. E a gente precisa ter cuidado com essas coisas, para que a gente não seja influenciado de forma totalmente errada por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente recebe, por aquilo que vai sendo absorvido por cada um de nós dentro das nossas próprias casas. A boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Acho que foi isso que aquelas pessoas fizeram. Falaram exatamente daquilo que o coração estava cheio. E Deus estava muito, mas muito distante de tudo aquilo. Irmãos, terceiro aqui, para a gente caminhar para o fim. Podemos servir a Deus na família através da renovação de propósitos elevados que glorifiquem ao Senhor. Como nós precisamos fazer isso? Precisamos constantemente rever os nossos conceitos e valores e ter a coragem de mudar
buscando sempre realinhar a nossa vida aos princípios da palavra de Deus. Como nós precisamos fazer isso? Sempre estar revendo a nossa vida diante de Deus, porque, irmãos, somos pecadores, corremos o risco de fazer o que é errado, e faremos, mas a gente precisa fazer sempre uma avaliação da nossa vida como povo de Deus, como família, para que a gente se ajuste à palavra de Deus, para seguir em frente. Foi, creio eu, isso que Josué fez naquele dia. Já havia conquistado várias partes daquela terra, da terra prometida. Josué estava chegando ao final da sua vida, logo mais à frente ele morre, e ele sabia que ainda havia algumas coisas para serem feitas, algumas conquistas ainda, e ele precisava ajustar aquele povo, ele precisava mostrar àquele povo que precisava rever o passado, tanto que ele chama a atenção para o fato de que eles adoraram os pais que adoraram os deuses do passado, para que não voltasse a adorar, para que revisse toda a situação e fizesse um pacto dali para frente, de servir ao Senhor. Olha, vocês vão entrar agora na terra que vocês estão possuindo, cuidado, porque nessas terras que vocês vão, tem outros deuses, eles adoram outros deuses, vocês vão estar junto com essas pessoas. Então, eu desafio vocês a um pacto aqui agora. Vamos rever tudo e vamos fazer um pacto aqui agora, para que daqui da frente a gente entenda que precisa servir ao Senhor. E creio eu que o que Josué fez foi exatamente isso. E ele diz: escolhei, minha casa prestará culto ao Senhor. Devemos manter sempre acesa no altar da família a chama da oração. Você tem orado em casa pela sua família, tem intercedido pela sua casa, tem cultivado o hábito de orar pelos seus, mesmo aqueles que se afastam, estão um pouquinho distantes, estão meio que fora do ar em relação ao Senhor. Você tem orado, você tem dobrado o seu joelho, intercedido por eles. Precisamos amar a casa de Deus, amar as coisas do Senhor. Temos que ter prazer em buscar ao Senhor em primeiro lugar, junto com o seu reino e a sua justiça, para praticarmos em nossas vidas. Devemos restabelecer dentro da nossa casa o diálogo, regado com compreensão e amor. É preciso. Precisamos ser cautelosos nas críticas, que nós temos muita facilidade em criticar um ao outro, mas temos que ser pródigo nos elogios. Isso sim, diminuir as críticas e aumentar a capacidade de elogio uns aos outros dentro da nossa casa. Precisamos ter disposição para perdoar e jamais guardar mágoas no coração. Perdoar sempre é rever a nossa vida diante do Senhor, à luz da palavra, para que botemos em prática princípios importantes para a boa vivência dentro da nossa casa. Precisamos fazer da nossa casa um ambiente adequado para a nossa boa vivência. Eu já vi de homens que fazem tudo para chegar tarde em casa. Eu já conheci homens assim, que fazem de tudo para chegar tarde em casa, porque não aguenta estar dentro de casa, porque não aguenta ouvir a mulher, as queixas ou a reclamação da mulher, não aguenta estar no convívio com os filhos. É uma coisa estranha, porque o ambiente não é um ambiente de fato bom, de boa vivência, de boa convivência. Não é, com certeza não é baseado na palavra do Senhor. Então, como faremos isso? Precisamos realinhar a nossa vida aos princípios da palavra de Deus. Precisamos, na verdade, a semelhança de Josué, dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o pacto que temos que fazer diante de Deus, dentro da nossa casa. Chegue em casa, reúna a sua família, junte todos, reveja a vivência que vocês estão tendo, reveja se alguma coisa está errada, perdoem-se,
perdoem-se, para seguir em frente, reajustar a vida e dizer um ao outro: a nossa casa, a partir de agora, vai servir ao Senhor. E eu concluo repetindo alguns pontos que nós falamos. Busque a direção das Escrituras para a sua casa. Busque. Abandone qualquer prática que desonre ao Senhor. Renove os propósitos da tua vida junto com a sua família. E glorifique a Deus com a sua família. Glorifique ao Senhor com a sua família. Eu não tenho dúvidas de que o Senhor quer isto. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Senhor quer isso para a sua vida e para a sua casa. Ele quer a sua família edificada sobre Ele mesmo, para que Ele seja o Senhor da sua casa, para que Ele dite as regras, as orientações que a tua casa precisa ter, e isso à luz da sua própria palavra. Esta palavra que nós temos aqui, essa palavra que nós conhecemos como a bússola, a nossa bússola, ela precisa ser a bússola da nossa casa para dirigir os nossos passos, dirigir a nossa família e conduzi-la pelos pastos verdejantes da vida, para que a gente de fato seja feliz como família e como povo de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Vamos orar ao Senhor. Eu quero fazer um apelo a você, para que nesta hora você reveja a sua própria vida diante de Deus, como você tem vivido a sua vida diante do Senhor, dentro da sua casa, no seio da sua família, e coloque sua vida diante do Senhor. Se você entende que alguma coisa não está ajustada, peça ao Senhor perdão nesta hora, e peça ao Senhor que lhe dê a oportunidade de ajuste, de acerto, de correção, e tenha certeza que você fazendo isso, você estará glorificando a Deus na sua vida, com essa atitude. Vamos orar e colocar nossas vidas diante do Senhor por um momento de silêncio, orando silenciosamente. Pedir a alguém que voluntariamente ore ao Senhor agora. Jesus.
Jesus. Que haja consideração nos nossos lares, ó Pai. Que haja uma convivência, Senhor, sadia, onde Cristo Jesus pode habitar e se sentir, ó Deus, feliz e bem em nossas casas, ó Pai. Que o nosso tratamento, ó Pai, com os nossos cônjuges, os que têm filhos, ó Pai, possa ser um tratamento de respeito e de amor. Ajuda-nos, ó Deus, tem misericórdia de nós e que não Jesus. se encontre em nós nenhum tipo de idolatria, Pai Santo, mas apenas de submissão à tua vontade, ao teu querer e à tua palavra santa. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Então vamos cantar. Enquanto a irmã vem para cá, vamos dar uma formação aqui, irmãos. Eu estava lendo há um tempo atrás sobre Alberto Cury. Ele fez uma pesquisa durante muitos anos sobre a síndrome do pensamento acelerado, né? E ele fez essa descoberta depois de um estudo muito profundo, e ele falou que hoje há tanta informação, e por isso se desenvolveu essa doença, a síndrome do pensamento acelerado, e a maioria das crianças estão tendo esse problema, tá? Ele disse que uma criança hoje de 8 anos tem mais informação do que o imperador Constantino naquela época. Hoje uma criança de 8 anos tem muito mais informação do que o imperador daquela época, Constantino. Então vocês veem como é que a absorção de tanta coisa hoje é tão fácil, né? É incrível. Hoje não é só televisão não, né? Hoje até o celular, um tablet, tudo hoje chega com muita facilidade para nós. Por isso é que a gente tem que estar sempre tendo cuidado de ver e olhar, e principalmente ver o que é que seu filho, você tem filho criança pequena, está vendo, lendo, recebendo através da televisão, recebendo através desses tablets ou celulares. Tenha cuidado de observar tudo isso, sabe? Porque criança é um bichinho danado, viu? Não confie no teu filho, não. Criança é danado. Criança, para dar uma pernada na gente, é facinho, viu? Vamos cantar, mas. Vamos colocar de pé.